Nas últimas duas aulas, nós vimos bastante sobre a estrutura dos vírus, a forma de reprodução, a forma de infecção dessas partículas, a classificação deles como dúbia, né? Não se sabe se são seres vivos ou não, não tem ainda um consenso. Vimos alguns tipos de vírus, as formas de infecção, alguns sintomas bem por cima, tá? Vimos dengue, febre amarela, vimos HIV e hoje nós vamos tentar entender um pouco mais das vacinas. Bom, o que são as vacinas? São uma forma de induzir a nossa imunidade. Então, é uma forma de indução da imunidade ativa de forma artificial. Ou seja, ativa porque o nosso corpo tem que lutar contra os patógenos. Então, o nosso corpo tem que lutar contra patógenos reais, só que ela é artificial e não natural. A infecção natural é quando a gente se contamina com vírus, bactéria. A vacina ela é artificial, porque a gente se contamina, mas porque ela é injetada na gente, não porque o vírus conseguiu entrar no nosso corpo sozinho, por a gente respirar secreções, tomar água contaminada, coisas do tipo. Então, é um tipo de imunidade ativa, por causa que nosso corpo luta contra o vírus, diferente, por exemplo, dos soros e do leite materno, que são formas da gente conseguir os anticorpos prontos já de forma passiva. Nosso corpo não tem que fazer nada para construir esses anticorpos. E ativa como uma infecção comum, porém a infecção é natural e a vacina é uma forma de infecção artificial. Como que funciona de uma forma muito simplificada a nossa imunidade? Nós temos a imunidade inata, que é a primeira parte da imunidade, ela é super geral, não é específica para nenhum organismo, ela pode ajudar a combater bactérias, vírus, protozoários, fungos, qualquer tipo de parasita que tente entrar no nosso corpo. E seria, por exemplo, a pele. Então a pele é uma barreira. A pele não deixa vírus, bactérias entrarem no nosso corpo de uma forma tão fácil. Tanto é que pode parecer uma coisa besta, né? Nossa, a pele. Mas quando a pessoa sofre queimadura, então tem um incêndio, a pessoa tem queimadura, os maiores riscos da pessoa morrer são de desidratação, por causa da perda da água pela pele, porque a gente perde a queratina e começa a perder água sem parar. Então pode dar desidratação. E infecção, porque a gente perde aquela camada protetora de pele, já a gente fica na carne viva, né? Dependendo do grau do incêndio. Então fica facinho das bactérias penetrarem. Então, a pele, os pelos do nariz fazem parte da barreira inata, então eles retêm as partículas. O suco gástrico no estômago, então ele é bastante ácido, ele mata várias bactérias, vírus, mata fungos assim que eles caem nesse ácido. Claro que não mata todos, tem alguns resistentes, né? Alguns seres vivos resistentes, mas mata a maioria. Depois, a hora que chega no intestino, o pH passa de mais ou menos 2, 3, vai para 8, né? O intestino tem um pH bastante alcalino. Então, pode ser mais um mecanismo de proteção, porque a hora que chega nessa parte mais básica ou alcalina, os seres vivos que resistem ao meio ácido podem não resistir a esse meio alcalino, e aí pode morrer também. Outras formas de defesa inata, nós temos várias células, tá? Então, os fagócitos, que são tipos de fagócitos, células dendríticas, NK e linfócitos, são todos glóbulos brancos, tá? São tipos diferentes de glóbulos brancos, mas são todas células de defesa. Esses fagócitos são células que fazem fagocitose, ou seja, comem partículas. Então, assim que ele acha uma bactéria, independente de qual bactéria for, ele vai lá e engole ela. Né? Ele come
e manda para o lisossomo, tem digestão dessa partícula. Células dendríticas, elas ajudam a mostrar para o corpo que tem uma infecção, então ela fica fazendo fofoquinha. A hora que o fagócito comeu uma bactéria, ela avisa a célula dendrítica sai espalhando por aí, ó, bactéria ali, bactéria ali. E ela ajuda a ativar a nossa imunidade. Célula NK, ou Natural Killer, são células geralmente para infecção viral. Quando o nosso corpo está expressando muito vírus, esses vírus podem mudar as proteínas de superfície e eles podem fazer o nosso corpo parar de expressar algumas proteínas de defesa, né? Porque se nosso corpo continuar expressando proteína de defesa, pode combater o vírus. Então, alguns vírus silenciam esses mecanismos de defesa das células. Então, célula epitelial tem alguns mecanismos de defesa dentro dela, algumas moléculas que podem matar vírus, coisas do tipo, ou contar que eles estão lá dentro. E essa célula NK é o fiscal. Ela vai passando e vendo se os receptores das células estão ok. Se tiver infecção viral, o vírus vai tentar se esconder lá dentro e ele manda mensagem para não ter mais os receptores para essa célula. E aí o que acontece? Ela vê que está tendo um problema de comunicação, ela vai matar a célula. Então, se a célula está com algum problema, ela não quer nem saber qual problema que a célula tem. Ela vai lá e mata. Tá? E complemento que são várias proteínas que ajudam na ativação da imunidade, né? Então, elas também marcam as bactérias, elas podem ajudar a matar, várias coisas. E temos a imunidade adaptativa, que é aquela que a gente desenvolve depois de uns 7 dias que a gente está infectado, que é quando a gente começa a desenvolver os anticorpos. Então, por que adaptativa? Porque ela é adaptada para aquele tipo específico de patógeno, aquele ser que está infectando a gente. Então, se a gente está com uma infecção de Streptococcus, que é um tipo de bactéria, essas células vão tentar conhecer como que é o Streptococcus e produzir anticorpos específicos contra ele, tá? Específico contra o Streptococcus, que não vai afetar vírus, nem um outro tipo de bactéria, vai afetar só o Streptococcus. Então, o linfócito B é o que produz anticorpos. E também temos os linfócitos T, que ajudam a amplificar a fofoca. Então, a célula dendrítica conta a fofoca para o linfócito T, e é o linfócito T que conta para o linfócito B. Então, ele vai lá e fala: olha, você tem que produzir anticorpos. Produz anticorpos desse tipo agora, porque precisa, tá? Então, essa daqui dá uma mensagem muito mais específica. Ele fala: ó, produz anticorpo desse tipo porque a gente está tendo uma infecção. Então, eles geralmente ajudam a combater, tá? Isso é de uma forma bem simplificada. Como que o anticorpo funciona? O anticorpo é uma proteína, né? Uma glicoproteína, porque em alguns pedacinhos dela pode ter uns açúcares que ajudam no reconhecimento das bactérias, vírus, coisas do tipo, mas é majoritariamente uma proteína que tem essa parte aqui idêntica, então todos os anticorpos têm essa parte do meio idêntica, e as pontas desse Y, se vocês verem, ó, o anticorpo forma um Y. As pontas do Y são as partes que reconhecem especificamente qual vírus que é, qual bactéria que é, célula de câncer eles podem reconhecer também. Então, para cada bactéria vai ter um anticorpo diferente, para cada tipo de vírus vai ter um anticorpo diferente, é tudo completamente diferente, tá? E ele se liga por essa parte, essa e essa podem se ligar na superfície. O que eles fazem? Bom, a bactéria que produz a toxina botulínica, né? Por que ela mata a gente? Porque ela produz a toxina. E essa toxina botulínica é o Botox. Então, é produzido por uma bactéria que eu esqueci o nome agora, tá? Clostridium botulinicum. Clostridium botulinicum.
E essa bactéria ela não é tão perigosa para a gente. O que é perigoso são as toxinas que ela libera no nosso corpo. Então esses anticorpos eles vão reconhecer as toxinas, se liga na toxina e um monte de anticorpo se liga em volta da toxina. Todo mundo vai lá e dá um abraço coletivo. A toxina não consegue mais atuar. Então ela é degradada pelo nosso corpo. Outra coisa, esse nome muito bizarro, opsonização. Basicamente, o que é? Os anticorpos, eles marcam qual que é a célula invasora. Então lembra que as outras células falavam, ó, tem alguém invadindo, mas eles ficam, quem que tá invadindo, gente? Eu sei que tem alguém invadindo que é uma bactéria, mas quem que é a bactéria? É você? É você? As células podem ter dificuldade para reconhecer. Quando o anticorpo liga, ele fala, sou uma bactéria. É tipo um letreiro, um outdoor, piscando, sem parar, chamando todo mundo para ir lá atacar. Ativa aquela célula killer, né? Então, se tem anticorpos, a célula killer pode ligar e matar a célula inteira do ser humano. Tá? Então, uma célula de músculo infectada. Esse natural killer, ele não vai querer matar as bactérias ou os vírus. Ele vai matar a célula, porque se a célula morrer, pelo menos todos os vírus e bactérias que estão lá dentro morrem junto. Tá? Então, ela prefere sacrificar por um bem maior. Ajuda na ligação de outras proteínas, coisas do tipo, né, que podem ajudar ainda mais na inflamação, mostrar ainda mais o sinal. E pode, quando os anticorpos se ligam, pode causar a ruptura da bactéria. Então se liga os anticorpos e se ligam aquelas proteínas do complexo de ativação que eu tinha falado aqui, bem rápido, do sistema complemento. Quando junta anticorpo com proteína do sistema complemento, o que acontece? Pode formar buraco na membrana da bactéria e ela explode. Tá? Formando buraco, entra água de fora, ou sangue, coisas do tipo, entra um fluido e ela explode. Então, Pedro, tem que gravar a aula. Eu gravo com o aplicativo, tá? Depois eu ponho no YouTube. Tá gravando aqui. Fiquem tranquilos. Depois eu ponho tudo no YouTube e mando o link pelo Classroom. Então, os anticorpos têm várias funções, seja elas neutralizar toxinas, mostrar com o letreiro qual que é o invasor, ativar outras células ou tentar matar a bactéria com a ajuda de outras proteínas, sem precisar de células. Alguns tipos de vacina. O primeiro tipo foi, acho que um dos primeiros tipos desenvolvidos de vacina, né? Foi o primeiro tipo de vacina desenvolvido, que é a vacina de vírus atenuado. Como que ela acontece? Ela é com o uso de um vírus vivo, tá? Ou ativo, para quem não considera ser vivo. Vamos ver aqui que tem o exemplo da febre amarela. Então, a vacina da febre amarela tem suspensão de um vírus vivo enfraquecido, dessa cepa aqui. Como que eles conseguiram isso? Primeiro, eles começaram a injetar o vírus em ovo de galinha, porque o vírus conseguia infectar de uma certa forma as galinhas. Só que os macacos e humanos são os seres preferidos de infecção do vírus da febre amarela. São os que esse vírus é o mais adaptado. Ele não é tão adaptado para frango. Então, depois de fazer isso centenas de vezes, então injeta no frango, injeta no frango não, né? No ovo, depois deixa o vírus se multiplicando, que é esse processo aqui, o vírus se multiplica no ovo de galinha e depois tritura o ovo. Tritura o ovo com o embrião. Então, injeta no ovo assim que, sei lá, um dia depois que a galinha bota, deixa o pintinho desenvolvendo no ovo, junto com o vírus, o pintinho vai ficar doente lá com o ovo, e antes do pintinho nascer, tritura o ovo. Depois de fazerem isso, sei lá, 200, 300 vezes, dependendo do tipo de vírus, até milhares de vezes, como não é o principal hospedeiro do vírus, ele vai sofrendo mutações, lembra, vírus muta muito, e ele para de ser tão específico para humanos, por causa dessas mutações. E aí ele fica fraco.
Então, ele vai ter uma forma de infecção bem mais lenta, ele vai se reproduzir, replicar muito mais devagar, tá? Não vai causar tanta inflamação no sistema. Ele vai ser bem mais fraquinho, tá? Vai ser bem mais lentinho. Por quê? Porque ficou muito tempo sendo passado de um organismo para o outro que não era específico para ele. Então teve mutações e aí esse acúmulo, várias e várias mutações em várias proteínas receptoras diminuem a capacidade dele se reproduzir. Aí é purificado esses vírus, né, depois que passaram várias vezes nos ovos, e a gente tem só as partículas virais do vírus fraquinho e injeta no corpo. Por isso que algumas vacinas podem causar reação alérgica em quem tem alergia a ovo, porque por mais que você purifique o vírus, pode ser que sobre alguma coisa ou outra do ovo lá no meio. Então, pessoas que têm alergia ao ovo não podem tomar todos os tipos de vacina. Mas alergia ao ovo é uma coisa bem rara de se ter. Então, por isso que todo mundo vacina obrigatória, tá? A menos que a pessoa tenha um atestado médico mostrando que ela já teve reação alérgica a uma outra vacina ou ovo. Quando a gente injeta o vírus enfraquecido no corpo, ele vai tentar infectar, vai conseguir infectar, mas não vai ser tão bem igual o vírus selvagem, aquele vírus que está na natureza. E aí o nosso corpo desenvolve uma resposta de boa para esse vírus. Então ele está fraquinho, nosso corpo consegue ser mais rápido que ele, matar todo mundo e produzir anticorpos. Anticorpos que são guardados provavelmente para o resto da vida. Tá bom? Em pessoas imunossuprimidas, então quem tem HIV, quem sofreu transplante tem que tomar imunossupressor, o vírus pode se fortalecer novamente. Então, naturalmente, ele pode sofrer uma mutação e se fortalecer nessa pessoa que tem sistema imune bem fraco. E aí a pessoa pode desenvolver infecção, tá? Então, essas pessoas também têm que tomar cuidado na hora de tomar vacina, a menos que seja extremamente recomendado. Pessoas com câncer não podem tomar vacinas, por causa que o sistema imune está bem fraco, e aí o vírus poderia ficar forte e matar a pessoa. Mas para pessoas que têm o sistema imune ok, é tranquilo se livrar desses vírus. Alguns exemplos de vacina com esse mecanismo: cachumba, rubéola, febre amarela, sarampo, varicela, que é a catapora, e a poliomielite oral, que é o do Zé Gotinha. Então o Zé Gotinha está te tacando vírus fraco na boca, tá? Esse é um tipo de vacina. Agora, Pedro, eu não entendi esse rolê do ovo. Que, tipo assim, eles colocam o vírus dentro do ovo e vários vírus e lá ele se replica? Sim, ele se replica, só que lembra que cada vírus tem um tipo de célula específico ou um tipo de organismo específico. Então tem vírus de planta, ele só vai infectar planta. O vírus da febre amarela, por exemplo, ele tem muita preferência por humano e macaco, né? Que a gente é muito parecido geneticamente. E quando você injeta no ovo, ele consegue infectar o pintinho. Só que não tão bem quanto ele infectaria um humano ou um macaco. E depois ele vai sofrendo mutações na estrutura dele. Depois de centenas de vezes fazendo esse processo e passando ele de ovo para ovo, as mutações que ele sofreu vão ser aquelas que favoreceram que o vírus infectasse mais o pintinho. Lembra? A gente está fazendo uma seleção artificial aqui. Então, só os vírus mais fortes para infectar pintinhos que vão conseguir sobreviver nesse caso. Depois de 200 gerações, os vírus vão ser bem mais específicos para pintinho. E aquelas modificações que ele tinha para infectar humanos vão sendo perdidas. Por quê? Por seleção natural. Ele não precisa mais daquilo. Porque ele não infecta mais humanos, no caso. Ele só é passado entre pintinhos.
E depois de 200 ou 1000 vezes que eles são passados entre ovos, ou seja, isso demora anos e anos para você conseguir a primeira geração desses vírus atenuados, depois de anos e anos, quando você injeta no ser humano, ele não vai infectar o ser humano tão bem, porque agora ele é mais para pintinho. Ficou claro? Sim, e na febre amarela, ela não é tratada com cloroquina? Então, por que tem a vacina? É porque depois que a pessoa já se infectou, mas ela não toma a vacina? Olha, até onde eu sei, a cloroquina não funciona na febre amarela, tá? A cloroquina ela funciona na malária. Malária é pelo É plasmódio, verdade, é malária. é pelo Plasmodium vivax ou falciparum, que são protozoários. É bem diferente. Qual que é o intuito da gente tomar vacina? A vacina é uma forma da gente contrair a infecção artificialmente. Por quê? Porque ela vai ser bem mais fraca, essa infecção, ela vai ser controlada e dá tempo do seu corpo desenvolver resistência. Para quando no futuro você entrar em contato com o vírus de forma natural, o seu corpo já combate ele rápido. Então, por que é tão importante a gente tomar vacina? A da febre amarela, por exemplo. Febre amarela tem uma taxa de mortalidade, se eu não me engano, perto de 10%. Então, a cada 10 pessoas que pegam, uma morre. Disso as não vacinadas. Se você tomar a vacina, então você toma a vacina quando você tem, sei lá, 10 anos e você nunca teve febre amarela. Com a vacina, você vai desenvolver os anticorpos. E aí, a hora que o mosquito te picar e acabar te contaminando com o vírus da febre amarela, o seu corpo já vai reconhecer o vírus da febre amarela, tipo assim, em questão de um dia, e antes do vírus começar a se replicar bem no seu corpo, o seu corpo já destruiu ele completamente. E aí você nem percebe que você foi infectado. Sabe, por exemplo, aquele dia que do nada você acorda se sentindo mal? Você tá com um mal-estar, uma dorzinha de cabeça, mas você não comeu nada de diferente. Digamos assim, hormonalmente você tá ok. Principalmente no caso das meninas, assim falando. Então, as meninas não estão com o período menstrual desregulado, não estão perto da TPM, mas ela acordou meio ruim aquele dia, dor de cabeça, um mal-estar. Às vezes, isso é que a gente foi infectado com algum vírus que a gente já tem imunidade e o nosso corpo tá lutando contra ele. Só que aí a gente passa mal, tipo assim, bem pouquinho e por 1, 2 dias, que é o tempo do seu corpo já se livrar dele. E aí a gente não desenvolve infecções severas. Ou no caso da catapora, a gente toma vacina da Então, a gente apresenta os sintomas quando a gente toma a vacina? Tipo assim, a gente tomou a vacina, adquiriu a imunidade, aí quando tem contato com o vírus, a gente vai apresentar os sintomas mesmo tomando a vacina? Não. A gente não apresenta sintomas específicos e se apresentar é muito fraco. Era exatamente o que eu ia falar daqui do caso da varicela. Quando eu era criança não tinha, que é da catapora. Agora existe e no SUS. Quando a criança toma vacina da catapora, depois, quando ela for na escolinha e chegar a época dela ser infectada com catapora, porque todo mundo, assim, 80% de quem pega catapora pega quando era criança. Tipo eu, peguei quando eu tinha 2 anos, mais ou menos. Então, o que acontece se você tomou a vacina? As crianças estão na escolinha e chegou uma infectada com catapora. Na hora que ela vai contaminar o resto, a criança acaba contaminando as outras sem querer, só que quando o vírus da catapora entra no corpo de uma criança que tomou a vacina, o corpo já começa a produzir os anticorpos e mata em poucos dias essa catapora, antes de desenvolver as bolhas. Então a criança pode sentir dor de cabeça, um pouquinho de febre, mal-estar, mas ela não vai ter as bolhas, porque as bolhas são num período mais avançado da infecção. Ou a dengue. Se a pessoa toma a vacina para dengue e ela é picada, ela pode sentir mal-estar, cansaço, febre, dor de cabeça, por causa desse períodozinho entre o corpo reconhecer
Mas, Pedro, não tem vacina pra dengue, né? Tem. A vacina da dengue, ela foi desenvolvida no ano que eu entrei na faculdade. Então, desde 2016 tem a vacina da dengue, só que ela não é disponibilizada pelo SUS. Ela imuniza contra os 4 tipos de dengue principais, só que depois de alguns anos de estudo, eles perceberam que se você já teve um dos 4 tipos de dengue, você pode tomar vacina e você vai ter um efeito ótimo. Se você nunca teve nenhum dos 4 tipos de dengue e toma a vacina, você tem maior chance de ter dengue hemorrágica. Então, ela já tem uma certa restrição, essa vacina. Ela custa cerca de R$ 200, eu acho que é dose única e é só via particular. Mas tem outras vacinas da dengue sendo desenvolvidas, mas tem sim da dengue, tá? Então, no caso da dengue, se você toma vacina e depois vem um mosquito, te pica e te contamina com dengue, o que é muito comum aqui em Ribeirão Preto, você pode ter um mal-estar, mas você não vai ter a dengue hemorrágica, tá? Porque você já está imunizado, coisas do tipo, a menos que seja essa reação diferentona que nem sabem explicar o porquê que acontece de caso de pessoas que nunca foram contaminadas, tá? E é por isso que a gente não tem, por exemplo, catapora 2 vezes na vida. Então, eu tive catapora quando eu era criança. Depois, quando eu tinha uns 14 anos, uma prima minha pegou catapora. E eu dormia na casa da minha avó de fim de semana, brincava com essa minha prima, não tive nada, porque eu não me contaminei. Não, eu tenho certeza absoluta que eu me contaminei. Só que como meu corpo já tinha anticorpos contra a catapora, os anticorpos marcaram e destruíram o vírus da catapora antes de eu ter a catapora pela segunda vez. Então, gripe, a gente não tem exatamente o mesmo tipo de gripe 2 vezes. Mas eu tenho gripe todo ano. É porque os vírus sofrem mutações e aí eles vão sendo vírus diferentes. Esses vírus das vacinas geralmente não sofrem mutação tão rápido assim. Então, o da catapora não tem assim mutações do vírus da catapora. A vacina da catapora é eficiente, né? Você precisa de tomar uma vez só na vida, tá? Cachumba, você toma uma vez só na vida. Uma questãozinha das vacinas. Nenhuma vacina tem 100% de eficácia. Geralmente elas têm de 90 para cima. Ou seja, a cada 100 pessoas que tomam a vacina, se você contaminar propositalmente depois de anos que toma vacina, todas essas pessoas, ainda mais ou menos umas 10 vão ter sintomas. Então, umas 10 pessoas o corpo não conseguiu desenvolver anticorpos mesmo com a vacina, tá bom? Mas protege outras 90. Então, vale a pena todo mundo tomar, tá? Protege muito. Próximo tipo de vacina. Bom, nós vimos que a vacina, quando o vírus está enfraquecido, ela pode ter reativação do vírus em pessoas mais fracas e o vírus pode tentar matar a pessoa e pode chegar a matar a pessoa. Então, o que a gente pode fazer? O nosso corpo reconhece partes do vírus. Então, as glicoproteínas que ficam lá fora, lembra aquelas que ligam nos receptores? As proteínas que ficam lá, ligam no receptor da célula e fazem entrar. Essas são as principais de reconhecimento dos anticorpos. Então, o que a gente pode fazer para o vírus não infectar a gente? Mata o vírus. Então, tem algumas vacinas. Por que tem diferentes tipos de vacina? Porque nem todos os tipos de vírus podem ser enfraquecidos, nem todos podem ser mortos, porque se eles forem mortos, talvez a vacina não funcione, tá? Então, cada tipo de vírus vai tendo uma particularidade que faz ter que ser de um tipo diferente de vacina. Aqui, no caso, a vacina contra a influenza, que são as gripes, então H1N1, H2N3, H3N5, H7N9, tá? São várias variações do vírus da influenza. Coqueluche, hepatite A e raiva. A gente não toma vacina da raiva, mas ela existe, tá? A gente não toma por quê? Porque se dá nos animais, se você dá em grande parte dos cachorros da cidade.
Aí os cachorros ficam imunizados, eles não pegam do morcego, por exemplo, e não passam pra gente. No caso, então por que que não dá para humano? Porque se der para humano, quando o ser humano contrai a raiva, ele não vai morder o cachorro, tá? Então, o ser humano, se todos estiverem imunizados, os cachorros ainda vão estar doentes. Agora, se a gente dá vacina nos cachorros e nos gatos, eles não vão pegar raiva e não vão conseguir transmitir pra gente. Então, é muito mais eficiente. Você já impede que 3 tipos de seres vivos tenham a doença, em vez de imunizar só o ser humano, que só eles estaria livre da doença. Então, como que a gente faz para ter esses tipos de vacina aqui? A gente pega o vírus e a gente usa calor, então ferve o vírus, ou usa alguns produtos químicos que matam, quebram o vírus, e você injeta pedaços do vírus. Você pega aquilo que usou para matar ele, então ferveu. Ferveu o vírus, era um vírus fraco, morreu por calor. Um vírus fraco assim, pro calor, ele não aguentava ficar a 200 graus Celsius, que nem a gente aguenta, né? E aí você aspira essa solução, claro, você tem que misturar com algumas coisas, dar umas purificadas e tal, depois, mas você injeta pedacinhos do vírus na pessoa. E eles podem ser pedacinhos todos separados, então você só ferveu, purifica e injeta, ou você pode colocar lipídios, polissacarídeos, membranas de mentira, para essas proteínas grudarem nessas membranas de mentira e voltar a ter mais ou menos o formato do vírus. Então vai ter mais ou menos o formato do vírus, mas não vai mais ter DNA, não vai mais ter as proteínas lá dentro. E então é uma partícula que parece um vírus, mas na verdade são pedaços de um vírus morto. É basicamente um Frankenstein que você pode montar. Então você pode montar partículas semelhantes a vírus, você pode injetar direto as partes quebradas só, ou tem a vacina de subunidade. Lembra que são as proteínas que vão estimular o nosso sistema imune. Para não ter que ferver o vírus, que pode estragar essas proteínas, por exemplo, na hora que você ferve e mata o vírus, pode ser que você cause um dano nessas proteínas, destrói elas. E aí o seu corpo vai desenvolver anticorpo para a proteína estragada. Quando o vírus entrar no seu corpo, naturalmente, ele não vai estar com a proteína estragada. E aí o seu corpo não vai reconhecer. Então, qual que é uma outra técnica que você pode usar? Você pega uma parte do DNA do vírus, põe nas bactérias, por exemplo, E. coli, e produz essas proteínas em laboratório. Você pega, tira da bactéria, purifica e você vai ter proteínas puras dessa parte do vírus, e essas proteínas ainda vão ter a mesma estrutura que a proteína normal. E aí você injeta no ser humano. Tá? De subunidades. A do HPV, hepatite B, a da dengue é feita desse jeito, difteria e tétano. Tá? Tem vários tipos também dessa de subunidade, e essas daqui são de fragmentação. Tudo ok? Ô Pedro, como existem vários tipos de vírus, por exemplo, o da influenza, para o médico descobrir qual é o tipo de vírus, ele pede cultura? Vírus não cresce em cultura, tá? Assim, é bem difícil você fazer um vírus crescer em cultura. Até você conseguir fazer o vírus crescer na cultura, pode demorar dias e aí seu paciente já morreu. Então, faz sequenciamento de DNA ou RNA. Então, você coleta uma amostra e faz o famoso PCR, que é uma reação que você mistura algumas proteínas de bactéria específicas, que você conhece tudo sobre aquela proteína, você injeta na amostra e o que ela faz? Ela vai reconhecer o DNA ou RNA do vírus e vai fazer centenas e centenas de cópias, se tiver esse DNA lá. E aí o equipamento detecta. Então ela amplifica o sinal, ela aumenta o sinal do DNA do vírus. Ou se não, geralmente é isso.
O médico, em geral, a gente não tem casos graves de gripe. Assim, tem pessoas que morrem, chega a ser 0,5% de quem pega. Então, a cada 1.000 pessoas que pegam, 5 morrem, aproximadamente. Tem alguns remédios alguns medicamentos para combater a gripe, alguns medicamentos específicos para a gripe mesmo que a gente nem conhece. Tipo Benegripe, essas coisas não é medicamento para gripe. Ele alivia o sintoma, mas ele não combate o vírus. Nós temos medicamentos tipo Tamiflu, que seria o oseltamivir, que ele impede a infecção pelo vírus da gripe. Tá? Então ele trata impedindo a replicação viral. E aí, geralmente, o medicamento serve para vários tipos de influenza. Então, o médico não vai precisar saber qual é o tipo para dar o medicamento. Até porque a gente tem poucos medicamentos. Então, tanto faz ele saber qual que é, tá? No caso de vírus. Bactéria, a gente tem que fazer, às vezes, cultura para ver qual bactéria que é e aí saber qual antibiótico usar. Mas enquanto as bactérias estão crescendo na cultura, o paciente já toma um antibiótico geralzão. Aquele antibiótico que mata tudo, tudo, tudo. Depois que saiu a cultura, que pode demorar 2 dias, e dependendo, por exemplo, na tuberculose, pode demorar acho que 3 semanas, aí escolhe um antibiótico mais específico. Então, Pedro, Oi. sobre a dengue, esses dias eu fiz uma listinha de exercício e perguntava qual era o único vírus que não tinha vacina ainda. Uhum. E o gabarito era dengue. Então, para vestibular, a gente tem que considerar que a dengue não tem vacina? Não, a dengue tem vacina sim. Pode ser que seja um exercício Aí de antes de falava, 2016, tá? aí no comentário tava assim, falando que tem muita mutação, por isso não tinha vacina no comentário. Esse é o da AIDS, tá? É o da AIDS que a gente não tem vacina até hoje. Na verdade, tem vários que a gente não tem vacina até hoje, tá? Mas esse que geralmente as pessoas falam muita mutação, é o da AIDS. Eu vou mandar depois para vocês uma matéria falando da vacina para dengue e sites, tipo assim, que vendem vacina aqui em Ribeirão Preto, tá? Mas eu tenho certeza que existe. Ela combate os 4 tipos de dengue ao mesmo tempo, então eles pegam e fazem proteínas dessas de subunidade, eles fazem bactérias, proteínas dos 4 tipos de dengue, mistura tudo isso e põe de uma vez. Aí você toma uma vacina só e seu corpo acha que você teve 4 infecções ao mesmo tempo. Tá? Mas existe sim a vacina da dengue. Depois eu posso pesquisar se ela tem algum problema disso, de mutações, mas até o momento que eu saiba, não, tá? O HIV realmente não tem, porque o HIV sofre muita mutação nessas proteínas que ficam mais para fora. Elas mudam sem parar, sem parar. A hora que você desenvolveu uma vacina, já teve vírus dentro do corpo do paciente que mudou completamente esses receptores. Assim, eles têm a mesma função ainda, reconhecem os mesmos receptores de células, mas a estrutura deles mudou muito. E aí a vacina já não funciona mais, porque é como se fosse outra proteína. Agora, as vacinas do Covid, que estão em teste. Eu trouxe 2 para vocês, tá? Ainda a gente não tem os resultados, se elas funcionam completamente, mas a gente espera que sim, tá? É uma grande esperança que vai ajudar a gente, já que até o momento não tem medicamento por Covid. Cloroquina e hidroxicloroquina já foram descartadas e ivermectina também viram que não funciona. Azitromicina e claritromicina também não funcionam, tá? Na MED da USP, se eu não me engano, eles viram que a colchicina poderia ter um efeito que diminuía, mas ainda não tem estudos avançados o suficiente para a gente dar para a população. Porque lembra, todo medicamento tem consequência. E a gente não pode arriscar e matar o paciente, tá? Então a gente tem que saber os riscos e os benefícios de cada medicamento.
como que funciona a vacina de Oxford, que a gente ouve tanto na TV. Eles pegaram um adenovírus, que é um vírus de resfriado de chimpanzé. Resfriado e gripe são diferentes, tá? Gripe, você tem febre, você tem muita dor no corpo, você não levanta da cama. A gripe é aquela que te bate forte. Resfriado, você não tem febre ou a febre é muito fraca, você consegue ir para a escola, ir para o cursinho, ir para o trabalho do mesmo jeito, apesar de sentir mal-estar. A gripe, quando você tem gripe, você fica de cama. Fica de cama lá atacado, morrendo de dor no corpo inteiro, tá? Então eles pegaram um vírus de resfriado de chimpanzé, que não é tão específico para o ser humano. Esse gosta de chimpanzé, então ele quer chimpanzé. Não é tipo da febre amarela, que pode ser macaco, homem, esse é de chimpanzé. Eles modificam ainda para enfraquecer mais o vírus, deixam mais fraco, e aí o vírus fica incapaz de causar doença no ser humano. Depois disso, eles pegam uma parte do DNA do Covid, a parte do DNA que tem informação para produzir a proteína de superfície, que é a proteína spike, ou proteína S, então essas daqui de amarelinho que a gente está vendo, insere o gene só dessa proteína no adenovírus. E aí o adenovírus vai produzir o capsídeo do adenovírus, só que ele também vai produzir um pouco de proteína de coronavírus nele. E aí o que acontece? O nosso sistema imune vai produzir anticorpos contra essa proteína do Covid. Por mais que a gente não tenha sido infectado com o Covid de verdade, foi um adenovírus fantasiado de Covid. Então a gente põe uma fantasia de Covid no adenovírus, taca ele dentro do corpo, e o corpo vai lá e reconhece a fantasia só. Tá? E como que funciona a vacina russa, que é a mais controversa por enquanto, porque não tem muitos testes publicados. A vacina russa é basicamente o mesmo princípio, só que o que eles fazem? Lembra que eles usavam um adenovírus de chimpanzé? A vacina russa, ela é de 2 doses, e na primeira dose você toma um tipo de adenovírus, tá? Você toma adenovírus 26 vestido de Covid, e a segunda dose você vai tomar com o adenovírus 5 vestido de Covid. Então, é como se você tivesse 2 infecções diferentes, né? Porque são 2 tipos de adenovírus diferentes, só que ambas estão fantasiadas de Covid. E depois o corpo desenvolve imunidade contra o adenovírus também. Mas aí ele desenvolve imunidade contra os adenovírus e contra o Covid 2 vezes. Então, se não desenvolveu na primeira vez que deu a vacina, na segunda ele vai desenvolver ou reforçar. Tá? Isso, a gente ficou só na vacina, não deu tempo de avançar o conteúdo para as plantas, mas eu acho que é muito importante a gente entender de vacina por enquanto. E uma coisa que a gente ouve muito de vacina também é a imunidade de rebanho. Como que é essa imunidade de rebanho? Significa que a maioria das pessoas foram vacinadas. E aí quem não foi vacinado e pega um vírus, por exemplo, o que aconteceu com a rubéola. A rubéola a gente sempre toma... Rubéola não, perdão, foi o sarampo que aconteceu agora há pouco tempo. A gente toma a vacina do sarampo quando é criança e a maioria tem imunidade, né? Pelo menos no Brasil, onde essa é uma vacina obrigatória e dada pelo SUS. Nem todos os países essa vacina é dada, né? Porque nem todos os países têm sistema público de saúde, alguns só pagando para tomar vacina. E vacinas são muito caras, tá? Só para vocês terem uma noção, a do HPV é perto de R$800 cada dose e você tem que tomar 3 doses a vacina do HPV. E o SUS dá de graça. Tá? Então pessoas de outros países podem não ter acesso. E essa pessoa se contamina com sarampo e vem para o Brasil. E aí as crianças, os bebezinhos que ainda não têm idade para tomar a vacina do sarampo,
podem pegar o sarampo e aí vai espalhando entre eles e eles morrem. Agora, se essa pessoa que está com sarampo encontra uma que foi vacinada, a pessoa que foi vacinada já tem anticorpo, ela mata o vírus rapidão, não dá tempo do vírus se replicar e contaminar outras pessoas. Então, cada pessoa vacinada impede a propagação para o resto. É como se cada pessoa vacinada fosse uma folha de papel. E a contaminação, um tiro. Se você só tem uma pessoa vacinada, o tiro atravessa essa pessoa vacinada e acerta alguém. Agora, se você tem centenas de pessoas vacinadas, você coloca uma folha de papel na frente da outra. O tiro ele vai, se enfia nas camadas de papel, chega uma hora que ele para e ele não passa mais e ele não vai atingir a pessoa que não foi vacinada. Porque nem todo mundo pode ser vacinado. Tem pessoas alérgicas a ovo, tem pessoas que têm câncer e aí o sistema imune não funciona tão bem com a vacina, pessoas que têm HIV não são vacinadas para tudo, tá? E as vacinas têm idade específica, porque às vezes se você é muito pequeno você não desenvolve imunidade. Então crianças que ainda não tomaram aquelas vacinas podem ser contaminadas, etc. Então cada pessoa que toma vacina é uma folha de papel protegendo a pessoa que não pôde tomar vacina de um tiro. Certo? Alguma dúvida? Ô Pedro, se a gente atingir a imunidade coletiva, a gente não precisa tomar vacina do corona? Então, não precisaria, se ele não sofrer mutações, tá? Mas a gente já viu que no caso do Covid, você pode ter reinfecção. Então já tem casos descritos de reinfecção. Então é meio difícil a gente atingir a imunidade coletiva, porque algumas pessoas vão se reinfectar. E aí elas podem continuar passando e a doença pode continuar no nosso meio. O melhor método mesmo é por vacina, porque a vacina é mais fácil de você colocar vários tipos de modificações. Lembra que a dengue tem 4 tipos de dengue diferente? Nesse você pode colocar todos os mutantes de Covid que você achar. E aí a pessoa já vai estar imune a vários tipos de mutações de Covid ao mesmo tempo, tá? Então, talvez, dependendo da doença, se atingir essa infecção coletiva, não teria uma necessidade urgente de vacina. Mas no caso do Covid, que pode dar reinfecção, sim, tá? É importante a vacina.